Vamos falar agora de radiciação, né? Seguindo lá as nossas aulas de potenciação e radiciação, agora entrou a radiciação. Radiciação nada mais é que eu trabalhar com raízes. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz enésima, tá? O processo que eu vou ensinar aqui para vocês, ele consegue resolver qualquer raiz, tá? Aqui, ó, quando não tem nada, a gente entende que o índice é o número 2. Fica escondidinho ali, tá? Não preciso colocar, toda vez que não tiver nada, eu já entendo que é raiz quadrada, ou seja, raiz de índice 2. Então eu tenho aqui, ó, como que eu acho a raiz quadrada de 64? Como que eu acho a raiz cúbica de 216? Como que eu acho a raiz quarta de 405? Se vocês pesquisarem na internet, aí existem várias formas de encontrar raiz, cheio de dica. Tomem cuidado com dica, porque geralmente as dicas elas são umas particularidades daquela operação que está sendo trabalhada. Então sempre tentem achar um mecanismo, um jeito que sirva para tudo. E esse mecanismo serve para tudo. Ah, professor, mas eu já sei achar raiz de outro jeito. Dá certo? Funciona para tudo? Então não tem problema, tá? Eu só vou ensinar um caminho a mais. Então, por exemplo, como que eu acho a raiz quadrada de 64? Vocês já aprenderam lá que raiz quadrada nada mais é que eu pegar um número e multiplicar por ele mesmo e tem que dar o resultado que está dentro da raiz. Ótimo, esse é um caminho, né? Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? 8, né? Porque se eu fizer 8 vezes 8, dá 64. Ótimo, tá? Resposta super aceitável, normal, tudo bem. Mas e quando chega aqui? Qual é o número que multiplicado por ele de novo dá 216? Já ficou mais complicado. E se o número fosse maior, fosse 30 mil e alguma coisa, 40 mil e alguma coisa? Aí já fica difícil. Eu não tenho o auxílio de uma calculadora, por exemplo. Imagina ficar tentando descobrir, tentativa e erro, chutando um número até chegar na resposta correta. Então esse caminho que eu vou ensinar aqui faz com que vocês encontrem qualquer raiz de qualquer índice. Tá? Então aqui, ó, raiz de 64. Como que eu faço? Eu pego o número que está dentro da raiz e fatoro ele em números primos. Quais são os números primos? Relembrando lá, número primo 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai, tá? Esses primeiros aí vocês têm que ter decorado, os primeiros números primos. Eu vou pegar o 64 e dividir pelo menor número primo. No caso, o menor primo é o número 2 e 64 é divisível por 2. Então, eu faço a divisão. 64 por 2, 32. E continuo. 32 por 2, 16, 16 por 2, 8, 8 por 2, 4, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. Ótimo. Acabei de simplificar, acabei de transformar o número em fatores primos. Como eu estou tirando uma raiz quadrada de índice 2, o que eu faço? Eu venho aqui e junto duplas, parzinhos. Eu juntei uma dupla de números iguais aqui, ó. Que número que são esses números aqui? 2. Então, eu tenho um parzinho de número 2. Então, um par de 2. Aqui, juntei mais um par de números iguais. Quem é o par? Número 2. Juntei mais um par. Quem é o par? Número 2. E aí, esses que eu separei de cada par, eu multiplico eles. Então, eu faço 2 vezes 2 vezes 2, 8. Deu o mesmo resultado, tá? Qualquer caminho que vocês executarem aí e for um caminho correto, ele vai chegar no mesmo resultado, tudo bem? E aí, como que eu faço a raiz cúbica de 216? Mesma coisa, fatoro o número, tá? Ó, dividir aqui, ó, todos por 2. Aí aqui já não dá mais por 2, então eu pulo para o próximo, que é o 3. Dividir todos por 3. E aí, como é raiz cúbica, o que eu vou fazer? Eu vou juntar grupos de 3. Então, eu vou juntar trios de números iguais, tá? Posso vir aqui e pegar esse trio aqui assim? Posso fazer isso aqui, ó? Isso aqui é um trio de número igual? Não, então isso eu não posso fazer, tá? Eu só posso pegar trio se for número igual e se o índice for 3. Então, ó, peguei um trio do quê? Um trio de 2. Um trio de 3. E aí, esse trio, né, esse número que eu separei de cada trio, eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Tá? Quem quiser testar, conferir aí, faz 6 vezes 6 e o resultado vezes 6 de novo. Tá? E aqui, raiz quarta de 405. Dá 35? Não. Tá? Como que eu faço? Mesmo processo. Fatoro 405.
Ah, 405 termina em 5, vou dividir por 5. Não. Tem sempre que dividir pelo menor número primo. Ah, então por que você não dividiu por 2 aqui? Porque 405 não dá uma divisão exata por 2, né? Daria 202,5. E não pode ter decimal aqui. Tem sempre que ser divisão exata. Se não dá por 2, então eu testo o próximo. Quem é o próximo número primo? 3. Então eu vou com 3. Aí eu faço a divisão, deu 135, divido por 3, deu 45. Divido por 3 dá 15. Ó, todos terminam em 5, mas não é porque termina em 5 que eu vou pular para o 5, tá? Eu tenho que ir seguindo. Quando que eu vou parar de ir por 5? Quando der isso, ó, 5. Vou dividir 5 por 3? Não, aqui só pode ser 5 por 5, tá? Então, fazer a divisão correta aí, usando sempre os menores números primos, para depois pular para o próximo, tá? E aí, a raiz aqui tem índice 4. Se tem índice 4, o que eu vou fazer? Eu vou juntar quartetos de números iguais. Então, eu juntei um quarteto de quem? De 3. E aqui eu teria que juntar um quarteto de 5. Ah, mas o 5 está sozinho, então eu vou juntar? Não. Então, o que eu vou fazer? Esse 3 é a minha resposta. Não deu nada para multiplicar aqui, não sobrou nada para multiplicar, tá? Então, ele é sozinho. Ele fica fora da raiz, então é 3 raiz. Raiz o quê? Se eu estou tirando raiz quarta, é 3 raiz quarta do que sobrou. Sobrou um 5, então é 3 raiz quarta de 5. Ah, mas na minha sobrou um 5 e sobrou um 7. O que eu faço? Aí sim, esses dois que sobraram, eu multiplico. Os dois que sobraram, eu multiplico. Então seria 5 vezes 7, aqui eu colocaria 35, tá? Mas como o meu só sobrou um, então eu não preciso multiplicar, não preciso fazer nada. Tudo bem? Então aqui é 3 raiz quarta de 5. Então, esse é o básico de radiciação. Esse mecanismo aqui, ó, esse algoritmo resolve qualquer raiz, tá? Vocês podem fazer qualquer raiz, raiz quinta, sexta, qualquer raiz, ele vai resolver. Tudo bem? Aí agora eu vou explicar para vocês algumas propriedades que vão ajudar a gente a resolver outras raízes, tá bom? Algo que aparece bastante, que causa bastante dificuldade, que na verdade é bem simples, algumas operações envolvendo radiciação. Por exemplo, aqui eu tenho 2 raiz de 5 mais 7 raiz de 5. Como que eu resolvo isso? Aqui, como as raízes são iguais, o que eu posso fazer? Eu posso imaginar essas raízes como se fosse uma letra. X, por exemplo, troca por x, então ficaria 2x mais 7x. Quando dá 2x mais 7x? 9x. Aqui funciona do mesmo jeito, tá? 2 raiz de 5 mais 7 raiz de 5, 9 raiz de 5. Eu somo só o que está fora da raiz, o que está dentro da raiz eu continuo. E eu só posso fazer se for a mesma raiz, tá? Mesmo índice e mesmo radicando aqui, ó, tudo igual. Se aqui fosse raiz de 7, já não dava para fazer nada disso, tá? Ficaria parado aqui mesmo. Nem aqui. 3 raiz de 7 menos 2 raiz de 28. Você fala, ah, são diferentes, não dá para fazer nada. Mas eu posso olhar o 28 e transformar esse 28. Tá como? Fatora o 28. 28 por 2. Pronto, fatorei. Como é raiz quadrada, então eu junto um parzinho. Então eu consigo tirar um parzinho de 2. Então isso aqui vai ficar, na verdade, 3 raiz de 7 menos 2 vezes quem? 2, que saiu da raiz quadrada de quem sobrou. Tá? Então, 3 raiz de 7 vai continuar 3 raiz de 7 menos 2 vezes 2, 4 raiz de 7. Opa, agora tem raízes exatamente iguais. Então, eu posso operar a adição e subtração. Tá? Então, 3 raiz de 7 menos 4 raiz de 7, menos 1 raiz de 7, ou só menos raiz de 7. Ok? Então, para fazer adição e subtração,
tem que ter as mesmas raízes. Se fosse multiplicação, aí multiplicaria os dois de fora e multiplicaria as duas raízes. Aí eu mexo dentro. Como é adição e subtração, eu não mexo dentro. Tudo bem? Então, ó, agora as propriedades da radiciação. Aqui eu vou apresentar para vocês 4 propriedades, tá? Tem outras propriedades, mas eu não entrei nelas, porque acabam sendo meio redundante, acaba fazendo mais ou menos a mesma coisa que as outras fazem, tá? Aí aqui, ó, a primeira propriedade, raiz enésima de a elevado a n, ou seja, quando eu tenho uma potência e o expoente é igual ao índice da raiz, eu posso imaginar aqui, ó, que eu cortei o expoente com o índice da raiz, né? Eu cortei expoente aqui da base e o índice da raiz, e aí fica só o a, tá? Então, raiz enésima de a elevado a n, a. Então, que nem aqui, raiz quadrada de 5 ao quadrado, corta aqui, corta o índice da raiz, fica só o 5. Raiz quinta de 20 elevado a 5, corto os expoentes e o índice, dá 20. A próxima propriedade, raiz enésima de a elevado a m. Essa aqui, na verdade, é a propriedade lá da potenciação, né? Aqui é a potência, a gente transformava em raiz. Então, se tem raiz, eu transformo em potência, tá? Como que é? Raiz enésima de a elevado a m é a base, que é o a, elevado a m sobre n. Tá? Lembra lá, o índice vira o denominador vira o índice da minha raiz. Tá? Essa aqui acaba sendo útil quando eu tenho um número muito grande aqui, ó, principalmente se ele estiver escrito já na forma de potência. Tá? Então, aqui, aqui, ó, raiz cúbica de 2 a 9, eu não vou fazer 2 a 9, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2, para depois fatorar esse número. Tá? Então, o que eu faço? Eu escrevo ele na forma de potência. Então, raiz cúbica de 2 a 9 é 2, que é a base, elevado a 9 sobre 3. E aí, 9 sobre 3 é 9 dividido por 3, que vai dar 3. Ou seja, a resposta é 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, né? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tá? Aqui, raiz quarta de 15 a oitava. Não vou fazer 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15, tá? Ficar perdendo tempo fazer isso. Então, o que eu faço? Eu aplico a propriedade. Raiz quarta de 15 elevado a 8 é 15 elevado à fração 8, né? Ó, o numerador aqui, ó, é o índice da potência, e o denominador é o índice da raiz aqui, tá? Então, 8 sobre 4. 8 sobre 4, 2. 15 ao quadrado, 225. A terceira propriedade é muito usada também, tá? Fala que a raiz enésima de A multiplicado pela raiz enésima de B vai dar raiz enésima de A vezes B. Isso só funciona se for multiplicação e os índices forem iguais, tá? Qualquer coisa que não seja isso, não se aplica essa propriedade. Então, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Os dois têm o mesmo índice, né? Raiz quadrada nos dois. E é multiplicação. Então, vai ser 2 vezes 5, 10. Se aqui tivesse o sinal de mais, isso já não poderia mais ser feito. Tá? Se fosse raiz de 2 mais raiz de 5, isso aqui já não existe. Ó. Isso não existe, não dá isso. Tá? E outro caso, se fosse raiz cúbica de 2 vezes raiz quadrada de 5, isso também não existe. Tá? Não dá para fazer. Fica assim mesmo. Tudo bem? Então, só vai funcionar se for multiplicação e o índice da raiz for igual. Tudo bem? Aí aqui, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 4. Índice igual, então fica raiz cúbica. 5 vezes 4, 20. Tá? Outra propriedade. Raiz enésima de A sobre B. Ou seja, A sobre B é uma fração. Então, raiz enésima de fração. Como que eu faço a raiz enésima de uma fração? Eu transformo ela. Tá? Vai ficar a raiz enésima do numerador dividido pela raiz enésima do denominador. Ou seja, eu reescrevo aquela raiz grande em duas raízes menores, fazendo a raiz do número de cima, o numerador da fração, e do número de baixo, o denominador da fração. Então, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 4,25 avos. Como que eu faço? Faço raiz quadrada
de 4, né? Eu separei. Faça a raiz quadrada do numerador e faça a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 25, 5. Ou seja, raiz quadrada de 4/25 é 2/5, tá? Aqui, e se for um número decimal? Raiz cúbica de 0,001, raiz cúbica de 1 milésimo. Eu vou ter que fazer o quê? Transformar esse meu número decimal em fração. 1 milésimo é 1 sobre 1000. Por que 1 sobre 1000? Porque aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula, então tem que ter 3 zeros depois da vírgula. Então, eu transformei decimal para fração. Se eu transformei em fração, eu caio na propriedade. A propriedade fala que eu tenho que fazer a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, vai ficar a raiz cúbica de 1, né, o numerador, e a raiz cúbica de 1000, o denominador. Raiz cúbica de 1, qualquer raiz de 1 sempre vai ser 1. Né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai dar 1. Então, qualquer raiz de 1 é 1. Então, raiz cúbica de 1, 1. E a raiz cúbica de 1000, eu fatorei o 1000 aqui para vocês. Ó. Dividir pelos números primos. Ah, por que eu não usei o 2? Por que eu não usei o 3 e não usei o 5? Ou eu não usei o 4? O 3 porque nada dá para dividir por 3. E o 4 eu não usei porque o 4 não é número primo. Tá? Só pode ser números primos. Tudo bem? Então, eu fatorei aqui o 1000, deu um trio. Por que eu juntei trio? Porque o índice era 3. Tá? Se o índice fosse 5, eu juntaria quintetos. Como o índice era 3, junto trios. Então, um trio de quem? Um trio de número 2, lembrando que tem que ser trio de números iguais, e um trio de número 5. Então, número 5. Tiro um do trio aqui e um do trio aqui. E aí faço 2 vezes 5, 10. Logo, raiz cúbica de 1000 é 10. Então, a resposta é 1/10. Ah, mas eu quero escrever na forma de fração. Então, divido 1 por 10. Na forma de fração não, na forma de número decimal. Vai dar 0,1. Tudo bem? Então, ó, essas são as propriedades. Aí façam os exercícios. Vocês têm agora uma boa base para fazer os exercícios. Tudo bem? Estudem, revejam, anotem o que vocês julgarem importante. Tá? Um abraço e até a próxima.